Olá, começa agora Frutas S.A. e hoje, por aqui, nós vamos falar do crescimento das exportações de frutas no terceiro trimestre do ano. E o Brasil segue entre os maiores produtores e exportadores de frutas do mundo. E sobre o levantamento da Abrafrutas, eu vou conversar agora com o Guilherme Coelho, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Já chegando por aqui, muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui para essa conversa hoje no nosso Frutas S.A. Oi, Simone, prazer em revê-la, falar aqui nesse programa de tamanha audiência e dizer que nós temos notícias muito boas em relação às exportações de frutas. Notícias boas, crescimento aí, né, muito positivo para o setor, mesmo, eu te pergunto, com a aplicação do tarifaço norte-americano? Com certeza, veja só, nós fechamos os números do terceiro trimestre, tá certo, de 2025 e comparado com o terceiro trimestre do 2024, nós chegamos a aumentar as exportações de todas as frutas em 16% em dólar e 30% em volume. É um número muito importante e isso começa a sinalizar, Simone, que nós, ao final do ano, vamos bater um novo recorde de exportações de frutas. Então é muito animador e nós recebemos esse número com muito entusiasmo. Agora, essa expectativa de bater um novo recorde já para o final do ano, né? Quanto que vocês estão estimando? E para os Estados Unidos, as frutas que vão para lá representam quantos? Quantos por cento? Vamos lá. Se a gente pegar o número do ano passado, tá certo? De outubro, novembro e dezembro, nós aí já batemos um novo recorde, já passamos de 80 milhões de dólares em relação à soma do ano passado. Tá? Se a gente imaginar que vai ser isso. Que eu estou imaginando que vai ser mais. Então a gente continua batendo todos os recordes. Como é Estados Unidos? Estados Unidos é o seguinte, nós mandamos 70% de todas as nossas frutas para a comunidade comum europeia e para os Estados Unidos 15%. 12% mais ou menos para o Reino Unido e o restante do mundo. Qual foi o maior impacto que a gente teve? Graças a Deus, o impacto, vamos chamar assim, foi diminuído. Por quê? Os Estados Unidos não produz manga. Quem exporta maio, junho e julho, quem fornece a manga para os Estados Unidos, é o México. Depois entra a safra do Brasil, agosto, setembro, outubro e um pouquinho de novembro. Depois começa a safra do Equador e termina lá para dezembro, entrando a safra do Peru. Então Deus nos ajudou, o clima nos ajudou. Por quê? Porque o México saiu antes, acabou a manga dele antes, o Brasil retardou um pouco e o Brasil ficou praticamente esses 2 meses e meio sozinho, mandando manga para os Estados Unidos. Houve um bom senso entre o exportador de manga, entre o importador, que ele é importador e distribuidor, e os donos de supermercados. Ora, 10% nós já tínhamos de tarifa. Estamos falando de 40%. Desses 40%, cada um sofreu o impacto de um terço. Com isso, eles conseguiram virar, tá entendendo, e fazerem a safra. A safra deve estar acabando aí mais uns 15, 20 dias. Então, graças a Deus e graças ao entendimento, bom senso de todos, eu penso que a gente chega no final dessa safra sem maiores prejuízos. Não foi um lucro exorbitante, mas pelo menos eu acho que ninguém vai perder dinheiro. Não perde, ficou um ganha-ganha então, né? Teve esse bom senso dos dois lados, do exportador e do importador. A nossa manga, ela chegou, né, no mercado americano, mas contou com essa ajuda aí, né? Essas negociações que elas não foram interrompidas em nenhum momento. Nenhum momento, é o que eu digo, houve o bom senso, houve o entendimento, tá certo? Houve o clima foi muito importante, porque tem hora que tem uma transição, né? Fica o México saindo e o Brasil entrando. Essa transição praticamente não houve, porque um adiantou e concluiu e nós atrasamos um pouco. O Equador já está colocando fruta nos Estados Unidos, porém em quantidades muito pequenas. Quando eu digo frutas, é manga.
Então, a gente está aí numa expectativa que vamos romper esse ano sem maiores dificuldades. Mas não vamos entender que foi um ano maravilhoso, que ganhou-se muito dinheiro de lucro. Eu tenho a impressão que empatou, se empatou, foi lucro porque recebeu um tarifaço de 40%, né? Porque 10% já tinha sido feito na posse do presidente Trump. É uma coisa muito grande. E nós estamos aí numa expectativa muito grande de que essa conversa que houve entre os dois presidentes dos Estados Unidos e do Brasil vai chegar numa novidade boa. Eu participei, Simone, desde a primeira reunião com todos do agro, convocado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E desde lá, tá certo? Quando a gente recebeu a notícia do tarifaço, eu defendia que não entrasse alimentos nesse tarifaço. Isso seria uma coisa inteligente e respeitando tantas pessoas que vivem numa insegurança alimentar. Quantas pessoas hoje no Brasil, nos Estados Unidos, na África, acordou, tomou seu café e não sabia o que é que ia almoçar? Isso chama insegurança alimentar, né? Eu falei bastantes vezes, isso não aconteceu, mas vamos ver se acontece. O que o governo está pedindo agora é dizer assim, olha, vamos interromper esse negócio desse tarifaço, vamos conversar. Quando a gente chegar a um denominador comum, a gente vai ver como é que faz. Vamos torcer para isso. O ideal, então, é entrar nessa lista de exceção ou não ter nada aí de taxa, né, em relação à manga? Porque o suco de laranja ficou de fora, né? A polpa também, mas a manga entrou. Quais as outras frutas, Guilherme? As frutas que nós exportamos para os Estados Unidos é mamão, melão e melancia. Bem menos, não é esses números grandes. Os números grandes são de manga e uva. Para a gente ter uma ideia, a fruta que nós mais exportamos, tá certo? Fica brigando sempre. Eu estou falando agora do mundo inteiro. É a manga, tá certo? Depois vem o melão, depois vem a uva. Estou falando do mundo. Em relação aos Estados Unidos, o melão sai de cena. O primeiro é a manga e o segundo é a uva. Aí depois vem mamão, melancia e melão. São essas as frutas que nós exportamos para os Estados Unidos. E vale lembrar que os Estados Unidos não produz manga, tá certo? Certo, eu estou até anotando aqui, ó, a manga, né, a uva, o mamão, melancia e o melão. Agora vamos avançar um pouco mais, né, falar da demanda internacional pela fruta brasileira, como é que está aí? A gente tem mais mercados ampliando as compras? Com certeza. O papel da Abrafrutas é sempre estar abrindo o mercado, tá certo? E nós estamos aí tentando colocar manga na Bolívia, nós estamos tentando colocar o avocado nos Estados Unidos, o limão nos Estados Unidos. Isso é um trabalho que a gente tem que ter paciência, porque nós estamos tratando de pragas quarentenárias. O que é isso? É um nome que se dá, que muitas vezes o Brasil tem um inseto, tem uma cochonila, tem um ácaro, e que o outro país não tem. Então tem que ter muito cuidado para a gente não estar involuntariamente levando a doença para outro país ou a praga. Então isso é um processo, isso tem um protocolo. Só para você ter uma ideia, nós abrimos uva para a China. Desde a primeira carta de intenção do Brasil até o dia que abriu, foi quase 4 anos e meio. Vai para lá, vem para cá, vai missão, isso faz parte. O importante é a gente respeitar as regras, tá entendendo? As pragas, as doenças, tá certo? E sempre, hoje, graças a Deus, as nossas frutas têm uma boa aceitação, porque hoje nós respeitamos o meio ambiente, nós temos um código florestal, nós temos sustentabilidade, nós temos certificados internacionais que trata da parte social. É um certificado que hoje alguns supermercados, a grande maioria dos supermercados da Europa e também dos Estados Unidos, eles querem saber como nós estamos tratando os nossos trabalhadores rurais, quem está produzindo, se está com respeito, se estamos todos pagando o que devemos, se estamos pagando os impostos, se eles têm um bom veículo, um ônibus, vamos imaginar assim, todo organizado, ninguém vai em pé dentro do ônibus para levar e voltar do trabalho para sua casa,
tem que os pneus estarem ok, o motorista tem que ter a sua carteira de motorista, o ônibus tem que estar com seus documentos em dia, nos refeitórios você tem que ter aquelas que eu não sei como é que chama, que esquenta a marmita para que a marmita dele ele possa comer morna, quente, tem que ter água tratada, tem que ter água gelada. Então, todos esses cuidados nós temos com quem trabalha na fruticultura. As questões ESG, né, que são cobradas, né, pelo mundo e que as empresas aqui do Brasil... Agora, quem está balizando o mundo hoje é o ESG. E a gente precisa ficar atento a isso. Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, eu como presidente da Abrafrutas, e nós conversamos com a diretoria, nós estávamos vendo que isso, onde a gente andava, tinha esse questionamento. Então, nós criamos uma diretoria, tá certo? Que é uma produtora de manga e de uva, chama Priscila, e hoje ela é uma diretora especializada em ESG. Esse bloco aqui, antes de chamar o nosso comercial, eu quero tratar com você rapidamente aqui a questão do avocado. Você falou avocado, o Brasil querendo colocar o avocado, a produção brasileira nos Estados Unidos, mas para o Chile, o tipo Hass já foi, né? Já tem esse comércio entre os países, porque o Chile consome muito, os Estados Unidos consomem muito, mas eles estão comprando o avocado do México? Exatamente isso. Nós abrimos para o Chile, e isso tem uma demanda enorme, como nós abrimos o ano passado para a Índia. Eu estive a semana passada na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, onde nós fizemos um encontro entre exportadores de frutas do Brasil, importadores de frutas ali da Argentina, para que nós possamos consolidar mais, tá certo, as nossas exportações para aquele país. É um país importante, ele vai rodoviário, não vai via navio, então tudo isso ajuda, a proximidade, o país do Mercosul, tá certo, do mesmo bloco. E falar aqui em Mercosul, eu vou entrar num assunto que nós estamos numa expectativa muito grande, que é que esse acordo ele seja concretizado, porque a fruticultura vai ganhar bastante o acordo Mercosul, Comunidade Comum Europeia. Vamos tratar mais sobre o Mercosul, né, no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, viu, Guilherme? Não sai daí que já estamos de volta. Voltamos com o Frutas S.A. e hoje por aqui a gente está falando do crescimento das exportações de frutas no 3º trimestre do ano. O Brasil seguindo aí entre os maiores produtores e exportadores de frutas do mundo. E eu estou conversando com a Abrafrutas, com o Guilherme Coelho, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Guilherme, o Brasil avançando aí em mercados importantes. No bloco anterior, a gente estava falando do Mercosul, não é? Essa expectativa que aconteça tão logo, né, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Como é que você vê essa possibilidade das frutas brasileiras avançando para esse mercado que é tão exigente? Simone, eu estou aqui lhe dando essa entrevista com muito prazer, e essa entrevista vai demorar aí praticamente de 25 a 30 minutos. A reunião que começou a tratar desse assunto tem 25 anos. Tem 25 anos que ocorreu a primeira reunião para tratar do livre comércio entre Mercosul e Comunidade Comum Europeia. Você imagina que são 25 anos de missões, de conversas e tudo mais. E nós estamos numa expectativa muito grande, nós estamos no otimismo que isso seja fechado de uma vez por todas até o final do ano. Tá certo? O governo do Brasil está bastante empenhado. Por que isso? Para a fruticultura vai ser muito importante. Nós hoje mandamos 70% de nossas frutas para a Comunidade Comum Europeia. Algumas frutas nós pagamos um imposto chamado Import Duty. E esse imposto é pesado. Para você ter uma ideia, para o melão e a melancia,
nós pagamos 10% no preço de venda da caixa. Quando é que a gente pode falar do limão, são 14%. Da uva vai variando de acordo com a semana, que vai de 8% a 14%. Você imagina o que a gente pagar isso sobre o preço de venda. O que é que acontece quando o acordo for concretizado? Vai acontecer que vai haver o desgravamento. Guilherme, o que é desgravamento? É esse imposto, ele vai caindo ao longo dos anos até chegar a zero. Quando ele chega a zero, significa que nós estamos na plenitude do acordo. Chama livre comércio. É um mandando para o outro sem ter mais imposto. Tá? E no caso, por exemplo, desses percentuais que eu falei, algumas frutas eles vão caindo 1%. Então, quem é 10%, para o ano é 9%, depois 8%, até chegar a zero. A única fruta que zera o imposto imediato é a uva, tá certo? No outro dia que assinar o acordo, esse imposto não é mais pago pelo Brasil. Então, essa expectativa será muito boa para a fruticultura e nós estamos esperando, muito ansiosos, para a conclusão desse acordo. Acordo, quando concluído, por que a uva automaticamente ela já tem esse imposto reduzido a zero? E isso aí foi uma coisa seguinte, eu quero dizer, eu fui deputado federal e a gente, na época que eu fui, foi 17, 18, nós estávamos assim conversando sobre a questão desse desgravamento, né? E eu sou aqui do Vale do São Francisco, eu estou aqui em Petrolina, para você ter uma ideia, eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor, aqui tem a cada 100 contêineres exportados de uva, 95 sai daqui do Vale, então praticamente tudo. E eu tive a oportunidade, como um parlamentar, de conversar, tá certo, com o pessoal da comunidade comum europeia e falar um pouco dessa região, entendeu? Porque aqui você sabe que é uma região muito seca, árida, quem tem irrigação prospera, mas a grande maioria não tem. Os agricultores sertanejos já começam o dia sem ter um problema enorme, que é a água. Então, na minha cabeça, eu consegui sensibilizar o pessoal que não poderia demorar tanto para tirar esse negócio. E aí, o acordo foi feito, o Itamaraty me ajudou bastante, todos nós, e nós tivemos aí essa decisão que é muito importante para a gente. Certo, para qualquer tipo de uva que a gente está falando nessa exportação? Exatamente, que a gente chama, as uvas que a gente chama uva de mesa. Uva de mesa, né? É muito interessante, você tem umas variedades que é para uva de mesa, é aquela uva in natura, tem outras variedades que são para uva de vinhos, que a gente conhece quando vai comprar um vinho, e outras variedades para fazer suco. Então nós temos uma gama de variedades. Tudo que eu estou falando é a chamada fruta fresca. Tem uma cultivar muito deliciosa que eu já experimentei, que ela é muito docinha, lembra um sabor assim de frutas vermelhas, tutti-frutti. Essa também com certeza será muito apreciada quando chegar esse acordo aí, né, o Guilherme, porque ela é deliciosa, viu? É verdade, ela chama Melodia. E Melodia. ela foi desenvolvida pela Embrapa. Ela é muito interessante, porque a uva ela é rosada, ela tem uma cor característica dela. Ela não é roxa, ela não é branca, que a gente chama branca, a uva é a verde, ou negra, que é a preta. Então essa uva ela tem uma promessa muito boa, tá certo? Chama-se Melodia, e nós estamos também muito felizes com as exportações que estão sempre crescendo da uva Vitória, que é uma uva sem semente negra desenvolvida pela Embrapa. Guilherme, eu queria entrar agora em relação às feiras, né? Participação do Brasil nas feiras internacionais, as novas oportunidades aí para 2025 e para o ano que vem. Já tem feira aí marcada nesse calendário, não é? Com certeza. Nós acabamos de vir agora, tá certo, nos últimos dias de setembro, os primeiros 2 dias de outubro, de Madrid. Lá em Madrid nós temos uma feira que hoje eu considero a maior do mundo, chama Fruit Attraction Madrid. Essa feira é muito importante, muito grande, e quem Abrafrutas, através de uma parceria com a Apex, nós fazemos lá o nosso stand, levamos bastante, esse ano tinham 42, vamos chamar, exportadores associados, a gente faz lá uma área gourmet, tá certo? Que a gente fica servindo, vamos imaginar assim, tem uma chefe de cozinha muito interessante que fica servindo
com as comidinhas que uma hora bota mango, outra hora bota um melão, outra hora bota um abacaxi, cada hora uma frutazinha ali para a pessoa degustar alguma coisa com alguma fruta, entendeu? Muito interessante, e o europeu gosta muito. E o que é que aconteceu? Há uns anos atrás, há uns 4 anos atrás, eu ficava muito batendo na porta do pessoal da organização dessa feira, encorajando eles de fazerem uma feira no Brasil. Eu digo, olha, vocês estão com 17 anos que fazem essa feira aqui. Vocês são especialistas. Nós, na Mercadoria, não temos uma feira grande, uma feira que agregue de frutas. Aqui tem coisas isoladas. E, graças a Deus, o pessoal da organização chamada IFEMA, tá certo, fez a primeira feira. Foi uma feira começando, tímida, com um pavilhão. Só para você ter uma ideia, nós já fizemos esse ano de 25, a segunda edição. Já foram 2 pavilhões. E para o ano em 2026, do dia 24 ao dia 26 de março, todos estão convidados, do dia 24 a 26 de março, em São Paulo, na Expo São Paulo, vai ter a Fruit Attraction São Paulo, na sua 3ª edição, que está crescendo. Isso também é muito importante, Simone, porque os pequenos, as pequenas cooperativas, os pequenos produtores que não têm muitas vezes condição, acesso de viajar para o exterior, eles vão poder mostrar os seus produtos, que estão aqui fazendo seus estandes, ir lá conversar, e o mundo está vindo nos ver. Esse ano nós vamos dar uma ênfase maior à Ásia, trazer pessoas da Ásia, empresas da Ásia, porque abrimos o melão, abrimos a uva, e isso faz uma conexão muito boa, um network muito boa e negócios. Gera negócios com isso, tá certo? E a gente faz uma coisa muito interessante, que a gente contrata um confeiteiro e ele faz um bolo quase de 2 metros, entendeu? O primeiro bolo, que significava o primeiro ano é o número 1, esse ano foi o número 2, e para o ano vai ser o número 3. E todos estão convidados para provar esse delicioso bolo de frutas na abertura no dia 24 de março de 2026. Uma grande feira importante, não é, para os negócios, como você bem falou, é uma vitrine. O mundo todo está chegando aqui para ver como é que é a nossa produção, quais são as frutas, quais são as tendências, né? A gente vê muitas cultivares chegando aí. É isso, é o mundo olhando a nossa produção para o pequeno produtor, para aquele cooperativista, está chegando, né? Está conhecendo, vendo como é que é essa participação para levar, não é, o seu produto para fora, abrindo mais esse leque de oportunidades para todos, né? E é uma feira muito importante essa participação aqui no Brasil com o mundo, né, de olho, né, na nossa produção para gerar negócios, não é, Guilherme? Com certeza. Olha, eu recomendo em qualquer setor, em qualquer área, quando tiver uma feira, não deixem de ir. Você indo à feira, sempre você vai ter algum aprendizado, vai trazer algum contato, entendeu? É muito importante. E essa feira não só é somente produtor de fruta. Você tem o setor de embalagem, que é fortíssimo, que está lá presente. O setor de logística também é muito importante. Os lançamentos de produtos também. Então, você faz uma rede, tá certo? De tudo que as fruticulturas junta, tá certo? Então, eu recomendo sempre tem alguma coisa. Tem roadshows, tem rodada de negócios, tem palestras. É muito rica essas feiras, vale muito a pena visitar e você se atualiza, como você acabou de dizer, e você vê a tendência para frente, para você poder se programar. Falamos então dessas aberturas aí de mercado, né, para o Brasil exportar as nossas frutas, mas eu queria saber de você também em relação ao mercado, não é, para a importação. A gente tem a importação de bananas lá do Equador que tem gerado preocupação entre produtores, aí, não é, ligados ao setor. A banana viria de forma desidratada, não é in natura. Eu te pergunto, tem algum risco aí para o nosso mercado brasileiro, Guilherme? Não, veja só, nós temos que entender que quando há uma manifestação de produtores de alguma das nossas frutas tropicais para outro país, tudo começa com uma carta. Uma carta, tá certo, que a gente pede ao Ministério, o Ministério faz e diz, ó, Ministério do Chile, a gente queria exportar avocado, o que é que vocês acham? Você gostaria de receber, de importar? Tudo começa assim, entendeu? Então, nós temos que entender
E do mesmo jeito que a gente quer exportar, eles querem exportar também aqui para o Brasil. Então tem que sentir, e aí conversa com o setor daquela fruta para saber se é bem-vinda, não é bem-vinda, quando é que vai vir, qual é a variedade, e sempre se chega num acordo. Certo, a gente está quase finalizando aqui o nosso programa. Eu queria que você deixasse a nossa dica final aí para o nosso produtor que está nos assistindo, para o nosso exportador, que são muitas as possibilidades aí do Brasil colocar mais a nossa produção brasileira lá fora, o mundo de olho aqui também em relação às feiras que vão acontecer já a partir do ano que vem, que você trouxe para a gente, né? Fala agora para a gente essa dica final, viu, ô Guilherme? Olha, eu costumo dizer que não existe um alimento mais completo do que a fruta. Não existe. A fruta é para todas as idades. Milhões de menininhos hoje, de bebês, comeram uma raspinha de maçã agora de manhã, uma bananinha machucada. Milhões de pessoas da terceira idade hoje de noite vão comer uma fatia de mamão, de melão, de manga, de abacaxi. E você leva para o trabalho e você come a toda hora, e você faz suco, você faz batida, você faz bolo, você faz sorvete. Então a fruta é muito completa. A fruta, se você está com dor de barriga, e uma pessoa come uma maçã, com uma banana, você melhora. A pessoa muitas vezes quer ir no banheiro, não está. Rapaz, como um mamão que você melhora. Então, o que eu quero dizer a você é que está aí, esse país fantástico, ele é feito, parece que ele foi feito para cada região ter uma fruta. Você vai para o norte, é açaí, você vai para o sul, é a maçã, se você vai para o São Paulo, é o tal do limão, é o tal da laranja, você vem para o nordeste, tem manga, tem uva, tem melão, tem tudo. Então, é o local, o país disso aí. E nós temos uma coisa que é uma preciosidade, que é o chamado Nordeste, que é o chamado semiárido, onde a gente tem uma insolação fantástica, a gente tem a irrigação usando o uso racional da água através da tecnologia de só colocar água o que a planta precisa, tá certo? Quando nós não temos, por exemplo, o Rio São Francisco, que eu estou aqui olhando para ele, nós temos aí poços artesianos do lado do Ceará, tá entendendo? Do lado do Piauí, fantástico. E, resultado, nós podemos colocar frutas no mundo inteiro a qualquer época do ano. A gente produz manga 12 meses por ano, a gente produz uva 12 meses, a gente produz melancia, produz mamão. Então, isso é a grande riqueza, isso é o grande diferencial da gente. Tem país, por exemplo, fala de uva aqui, a gente produz o ano inteiro. O Chile só tem uma safra, a África do Sul só tem uma safra, a Califórnia só tem uma safra. E fica o resto que é dormente, é frio. A gema não vive, ela está ali esperando. Então, isso é o nosso grande diferencial. Tá certo, é um grande diferencial mesmo, viu, Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Muito obrigada pela tua participação aqui mais uma vez no nosso Frutas S.A. e até um próximo programa, viu? Muito obrigado pelo espaço e vamos aí cada vez mais divulgar as nossas frutas, que o país é campeão em qualidade e sustentabilidade. Muito obrigado e um abraço. E obrigada a você também por ter acompanhado aqui o nosso programa. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais e até um próximo Frutas S.A.